Nada do que você vê, toca ou sente foi comprovado como absolutamente real. E essa afirmação não nasce da filosofia solta, nem de teorias conspiratórias modernas. Ela surge de dados matemáticos, equações físicas e limites observáveis do próprio universo. Enquanto você acorda, trabalha, cria memórias, toma decisões e acredita estar vivendo uma experiência contínua, existe uma pergunta que atravessa silenciosamente a ciência contemporânea: e se tudo isso não passar de um sistema em execução, uma realidade calculada, processada e exibida em tempo real para quem está dentro dela? A ideia de que vivemos em uma simulação deixou de ser ficção científica há décadas e passou a ocupar debates acadêmicos sérios. Artigos revisados por pares e discussões entre físicos, matemáticos, programadores e filósofos. O que assusta não é a hipótese em si, mas o padrão que começa a surgir. Quanto mais avançamos no conhecimento, mais o universo se comporta como um sistema lógico, rígido, limitado por regras claras e estruturado como um código profundamente matemático. Em 2003, o filósofo e pesquisador Nick Bostrom apresentou um argumento que mudou completamente o peso dessa discussão. Segundo ele, se uma civilização é capaz de alcançar tecnologia suficiente para criar consciências artificiais dentro de mundos simulados, então apenas 3 cenários são possíveis. Ou quase nenhuma civilização sobrevive tempo suficiente para chegar a esse nível tecnológico. Ou civilizações avançadas escolhem não rodar simulações conscientes. Ou, caso essas duas hipóteses sejam falsas, a maioria absoluta das consciências existentes está vivendo dentro de realidades simuladas. Quando matemáticos começaram a analisar as probabilidades envolvidas, perceberam algo desconfortável. Se uma única realidade base puder gerar milhões de simulações detalhadas, então, estatisticamente, a chance de estarmos na realidade original se torna extremamente pequena. Em termos matemáticos puros, a simulação vence. A realidade base perde. A matemática não favorece o mundo real, favorece o mundo simulado. Mas filosofia sozinha não é suficiente. Então a pergunta muda de forma: o próprio universo se comporta como algo programado. A física moderna parece responder de maneira inquietante. No nível mais fundamental da realidade, tudo é discreto. O espaço não é contínuo. O tempo não flui de maneira infinita e suave. Existem unidades mínimas intransponíveis, como o comprimento de Planck, o tempo de Planck e a quantização da energia. A realidade não se comporta como um tecido contínuo, mas como uma malha composta por blocos fundamentais, exatamente como pixels formando uma imagem. Quando os cientistas tentam observar abaixo desses limites, as equações deixam de funcionar. A matemática quebra. Não existe mais informação mensurável. É como se o universo simplesmente dissesse que dali em diante não há dados disponíveis. Como se a resolução da simulação tivesse um limite técnico, e é nesse ponto que surge um paralelo impossível de ignorar. Em jogos de videogame, por mais vasto e detalhado que o mundo pareça, sempre existe uma parede invisível, um limite silencioso que o jogador não consegue ultrapassar. Não importa a velocidade, não importa a insistência, não importa a curiosidade. O personagem é barrado. Não existe cenário além daquele ponto. Não há montanhas escondidas, cidades secretas ou caminhos alternativos. Nada foi carregado. Nada foi renderizado. Aquela região simplesmente não faz parte do sistema. O universo parece agir de maneira assustadoramente parecida. Quando tentamos atravessar seus limites fundamentais, não encontramos respostas, apenas impossibilidades. Não existe estrada além, não existem dados abaixo, como se estivéssemos tentando atravessar uma borda invisível da própria realidade. Outro detalhe profundamente inquietante está na existência de uma velocidade máxima universal. A velocidade da luz, nada no universo pode ultrapassá-la, em nenhuma condição, em nenhum referencial, independentemente do observador. Essa limitação absoluta funciona exatamente como um teto de processamento. Em sistemas computacionais e simulações, definir uma taxa máxima de atualização é necessário para evitar colapso do sistema.
Coincidência? Ou uma assinatura clara de uma regra imposta por algo que opera acima da realidade observável? A física quântica torna esse cenário ainda mais perturbador. Partículas não possuem estados definidos até serem observadas. Antes disso, elas existem como um conjunto de probabilidades simultâneas. Isso não é metáfora filosófica, é um comportamento confirmado experimentalmente. Apenas no momento da medição, a realidade escolhe um resultado específico. Esse fenômeno é conhecido como colapso da função de onda. O universo parece economizar processamento, como se só calculasse os detalhes, quando alguém olha exatamente como acontece em jogos eletrônicos, onde apenas o que está dentro do campo de visão do jogador recebe renderização completa. O restante do cenário permanece simples, genérico ou sequer existe até ser observado. O universo parece seguir a mesma lógica operacional. E a matemática não apenas descreve a realidade, ela parece comandá-la. Equações não explicam depois do fato. Elas determinam antes. Constantes físicas possuem valores incrivelmente precisos. Pequenas variações nessas constantes tornariam impossível a existência de matéria, estrelas, planetas, química complexa e vida. As probabilidades disso ocorrer de forma aleatória são tão pequenas que muitos físicos admitem apenas duas possibilidades plausíveis. Ou existe um ajuste extremamente improvável sem explicação conhecida, ou alguém escolheu parâmetros, assim como qualquer desenvolvedor faz ao iniciar uma simulação, ajustando variáveis até que o sistema se torne estável, coerente e funcional. Outro aspecto raramente discutido fora do meio científico é o limite da complexidade observável. Quanto mais profundamente tentamos investigar a realidade, mais ela se torna opaca. Buracos negros escondem informações, o espaço profundo distorce dados. O próprio universo parece criar barreiras contra a observação absoluta. Em simulações avançadas, isso também acontece. Agentes internos jamais têm acesso ao código-fonte do sistema. Camadas de proteção existem para evitar paradoxos, falhas lógicas ou consumo excessivo de recursos. A realidade parece possuir esses mesmos mecanismos de defesa. Até o tempo se comporta de forma estranha. Ele não é absoluto. Ele desacelera, se dilata e depende do observador, como se fosse apenas um parâmetro variável e não uma entidade fundamental. Em simulações digitais, o tempo funciona exatamente assim. Pode ser acelerado, desacelerado, pausado ou ajustado conforme o poder de processamento disponível. Físicos como John Wheeler propuseram que tudo no universo surge da informação, o famoso conceito de it from bit. Segundo essa ideia, partículas, forças, espaço e tempo seriam apenas manifestações de dados organizados. Se isso for verdade, o universo não é apenas parecido com um computador. Ele funciona como um sistema informacional completo. E então chegamos ao ponto mais perturbador de todos. Se realmente vivemos em uma simulação, não existe necessidade de que seus criadores estejam observando neste momento. O sistema pode estar rodando sozinho, ou pior, pode estar coletando dados. Cada decisão humana, cada conflito, cada emoção, cada escolha moral, tudo isso pode ser parte do experimento. Consciências vivendo experiências podem ser o verdadeiro objetivo. Isso levanta perguntas perigosas. Existe um fim programado? Existe um reset? Existe algo fora desse sistema? Existe um desligamento? Talvez nunca descobramos. Talvez o próprio sistema impeça respostas definitivas. Ou talvez falhas comecem a surgir. Pequenas inconsistências. Eventos improváveis demais para serem ignorados. O que chamamos de coincidência pode ser apenas ruído do sistema. Uma simulação realmente avançada não precisa ser detectável de dentro dela. E talvez essa seja a maior prova de todas. No fim, a pergunta não é apenas se vivemos em uma matriz. A verdadeira pergunta é se isso muda alguma coisa. Se sentimos dor, amor, medo, esperança, então a experiência continua sendo real para quem está dentro do sistema. Talvez a verdade não esteja fora da simulação, mas na forma como escolhemos viver aqui. Ou talvez, um dia, descobramos que toda a história da humanidade foi apenas uma longa sequência de dados dentro de um código infinitamente maior. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.